Para esclarecer e tirar dúvidas sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS, nós convidamos o obstetra Otávio Pinho para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo ao Viva Saúde, doutor Otávio. Obrigado, Márcia. É um prazer para o Serviço de Assistência Especializada do Hospital Universitário Lauro Vanderlei estar aqui com vocês nesse momento ímpar de esclarecer a respeito da questão do HIV/AIDS, desmistificar essas questões da AIDS também, que hoje é considerado uma doença crônica. E o que a gente pode entender por AIDS? Bom, AIDS é a síndrome da deficiência humana adquirida, que vem desde a infecção pelo vírus HIV, que leva ao organismo desenvolver infecções oportunistas e caracterizar o síndrome que é denominado de AIDS, síndrome da imunodeficiência humana adquirida através do vírus HIV. E qual a diferença entre AIDS e o vírus HIV? Bom, quando um indivíduo se infecta pelo HIV, ele é considerado uma pessoa que ele é portador do vírus HIV. Ele não tem a síndrome. Então, se ele é tratado, ele evita de desenvolver doenças ou infecções oportunistas que levam a caracterizar esse conjunto de doenças ou de fatores que caracteriza AIDS. Então, essa é a diferença. AIDS é a doença e HIV é a infecção. E quais os meios mais frequentes, os mais comuns de contaminação, doutor Otávio? Bom, o que nós temos hoje de transmissão do HIV, ou seja, da infecção pelo HIV, a via de maior infectabilidade é a via sexual. Mas, além disso, nós temos as pessoas que fazem uso de drogas injetáveis e de mãe para filho, que essa é a única forma de transmissão que nós podemos evitar dessa criança nascer com o vírus HIV. É chamada de transmissão vertical do HIV. Hoje o sangue é muito bem tratado nos hemocentros, nos hemonúcleos, então a gente não tem mais essa infectividade da década de 80 que se tinha através de sangue infectado. E quanto tempo leva para o vírus ser detectado a partir do momento que ele foi transmitido e também para ocorrer as primeiras manifestações no organismo de uma pessoa? Bom, Márcia, no início da epidemia, se levava cerca de 90 dias para se ter as primeiras formações de anticorpos, os testes de diagnóstico pegarem esse vírus e dizer assim, o indivíduo foi infectado. Hoje nós temos os testes que são mais sensíveis, a gente tem mais especificidade e hoje, em torno de 30 dias, já se tem um diagnóstico fechado do HIV, quando você é infectado. E como é que ocorre a ação do vírus? Bom, o vírus ele penetra no organismo humano e ele tem uma atração por uma célula de defesa, que são os linfócitos, principalmente a partícula CD4 desse linfócito, e à medida que esse vírus entra nessa célula, ele vai no núcleo celular, ou seja, no nosso genoma, e vai alterar, porque ele é um vírus RNA que vai pegar o nosso DNA, vai transformar, e ele vai alterar e vai, com isso, eliminando essas células de CD4, essas partículas de linfócito, e com isso nós vamos tendo uma imunidade baixa, vai baixando a imunidade dessas pessoas. Esse linfócito sendo destruído, as pessoas vão perdendo a sua defesa contra outras infecções, inclusive por isso que vem a desenvolver a AIDS, porque sua defesa baixa, então se você perde suas células chamadas de CD4, a gente tem maior chance de estar tendo infecções oportunistas como a tuberculose, como outras infecções neurológicas, outras toxoplasmose, citomegalovírus, então uma série de doenças que vêm aparecer, caracterizando aí um quadro de AIDS. E o que fazer para fortalecer o sistema imunológico, até para retardar os sintomas? Bom, hoje nós sabemos que a síndrome da imunodeficiência humana adquirida foi a que mais evoluiu em termos de medicamentos durante 33 anos de epidemia, que já se tem hoje, 35 anos, aliás, em 2015, desde a década de 80 para cá, são 35 anos. Nós temos um arsenal de medicamentos, então, os indivíduos que são infectados pelo HIV, se tem uma queda de CD4, nós entramos com o tratamento para esse indivíduo, nós restabelecemos essa imunidade, ou seja, essas células CD4 vão se recompondo no organismo e esses indivíduos vão se fortalecendo para não desenvolver o síndrome que seja, no caso, a AIDS. Nós sabemos que quando essas células aumentam, seu organismo vai ficar com sua defesa para essas infecções. Então você vai ser sempre uma pessoa vivendo com HIV e não tendo um quadro de AIDS.
E quais são os sintomas da AIDS? Bom, aí vai depender de cada infecção oportunística que você tem, né? Você vai ter perda de peso, você vai ter sudorese, você vai ter algum outro micro-organismo que lhe infectou, tipo toxoplasma, tipo citomegalovírus, levando a consequências drásticas se esse indivíduo não tiver uma boa adesão aos antirretrovirais. Tem gente que tem alergia, né, ao antirretroviral. E o que fazer nesse momento com essas pessoas que têm esse problema? Olha, não é bem alergia. Os antirretrovirais têm seus efeitos colaterais, né? Têm suas reações adversas. E muitas vezes as pessoas não aceitam estar tomando esses antirretrovirais por conta das situações que ele apresenta, né? Náusea, vômito, às vezes problemas de mal-estar mesmo, problema de sonhos. Então, depende dos antirretrovirais. Mas isso é temporário, isso não é sempre. Se você tem uma boa adesão, com um certo período de tempo, você vai eliminando esses efeitos, o organismo vai se readequando aos efeitos colaterais, né? E o que mais prejudica e as pessoas, no caso da adesão, é quando as pessoas vêm apresentar a lipodistrofia, a dislipidemia, porque eles também dão aumento de colesterol, de triglicerídeos, então são efeitos colaterais, mas você hoje vive bem, né, com o uso de antirretrovirais, como quem tem diabetes, como quem tem hipertensão, toma seu remédio diariamente e está vivendo bem. Isso daí hoje, por isso que hoje nós dizemos que AIDS é uma doença crônica. Já eu gostaria que o senhor falasse sobre as formas de diagnosticar a doença. Em instantes, porque agora a gente vai dar uma paradinha para o nosso intervalo. Não saia daí, o Viva Saúde volta já.